Fala, tropa! Ó, seguindo o nosso debate aqui, um vascaíno contra 16 flamenguistas. O tema agora é Flamengo foi uma construção midiática. Cara, vocês não falaram da Rede Globo, que o Flamengo, antes da Globo ser inventada, já era um público fudido de gente nos estádios. Eu sou maluco. Bora ver qual vai ser isso aqui. O Flamengo foi uma construção midiática. Cara, construção midiática. Por quê? Tá bom. Vamos Cara, lá. eu gostei do questionamento. Ué, por quê? Eu quero saber por quê. Quero saber, eu também quero saber. Quando a gente se trata da mídia, eu não estou falando, obviamente, da Globo de hoje, eu estou falando desde o início dos primórdios, eu não estou falando de Globo aqui, rapaziada. Eu estou falando de... Tu vê que ele já contrapõe o que eu falei, né? Do que se alguém for falar, ele já contrapõe. Desde a década de 30, por exemplo, que é a maior torcida do Brasil, muitos não vão saber, mas era do Vasco. Da época que em 1927, isso são dados comprovados de que o próprio Rock deve saber que ele, pelo visto, é o único que pensa aqui, porque vocês sequer levantam ou só ficam rindo. O Vasco em 1927... Não, aí não dá, doidão. Aí não é teu momento. Ah, qual é, cara? Vasco em 1927 foi feito pelo 1927 foi feito... Mostra a pasta, então, e eu respondo sobre a pasta. Porque a gente Não, tem... terminou? Não. Mas é um argumento muito A longo. mídia criou o Flamengo? Criou o Caralho, veio Flamengo. com a A mídia pasta. criou o Flamengo? Criou o Flamengo. Eu tenho aqui dados aqui, ó. Tem que dados, mostra. Mostra aí. Cara, ó a fonte. Fonte boa, hein? Tu tá fazendo pro Rock ou pro vídeo, meu parceiro? Quer namorar com Não, ele? calma, Quer calma fazer o aqui, ó. Vuk-Vuk Aqui, vocês ó. dois aí? Aqui, ó. Quer levar? Leva ele pro canto, Aí, porra. ó. Quer debate? Não foge, não? Aí, a não foge, câmera. não? Você, depois, tu entra nesse site aí? Entra nesse site aí? Entra, tô aqui clicando. Ô, cara, aqui, ó. Entra... Qual é, mano? Eu quero isso aí, eu quero bagunça. Eu quero a bagunça, mano. E qual foi a Antes única da mídia, palavra? E qual foi a única mano. data que eu Antes da falei mídia, aqui? o Flamengo já era Antes da gigante, mídia? E o que que é mídia? Pô, O que que é mídia? cara. Jornal não é mídia? O quê? Jornal não é mídia? Porque até onde eu sei, eu comecei a falar... Emissora de TV que levantou o Flamengo? Eu O falei Flamengo isso? já era... Eu falei já- isso? Não. É porque até... É porque eu já percebi que não é da sua capacidade ouvir. Mas agora você vai ouvir porque eu te ouvi. que isso? Eu comecei falando que Que 1927. É isso, 1927 foi quando o Flamengo começou com essa situação, tá? Porque nessa época dos jornais, por exemplo, foi feita uma pesquisa na época, 1927. Ultrapassado. É ultrapassado, é 1948, não é não? Vocês foram Não é ultrapassado? ultrapassados. Acho que nunca foi Beleza, ultrapassado. cara. É Nunca foi fácil você ultrapassado. gritar, a gente jogar uma partida de nunca xadrez, foi você jogar as ultrapassado. peças pra fora. Nunca foi ultrapassado. Em 1900... O Vasco... Porra, aqui é a fonte, mano. Aqui, ó. Caralho, mas ele não me deixa falar, cara. Eu quero. Mano, quem tá fora do debate não tem que falar, cara. Mas também pode falar, mano. Foda-se, fala também. Foda-se, fala todo mundo também. Vamos lá. Sim. Trouxe também, na época, por exemplo, do Jornal do Esporte, que é muito antes disso, por exemplo, do jornal da época foi feito... Água Mineral fez na época, junto com o jornal da época do Rio de Janeiro, fez uma reportagem para saber que era o clube mais querido do Brasil. E o Vasco estava ganhando essa votação. Eu estou terminando. O Vasco estava ganhando a votação quando os flamenguistas foram para São Januário, pegaram um balde, juntaram os votos do Vasco e depois rolavam no poço do elevador. Até nisso o Flamengo é mais malandro que o Vasco, parceiro. Vocês são muito malandros. O Flamengo é mais malandro Vocês que o são muito Vasco, mano. Não malandros. tem como. E ele acabou de Não admitir tem que o como, Flamengo pô. foi uma construção da mídia. Entendeu? Falando que o Flamengo sempre foi malandro. Não, Foi por isso que cresceu. não. Foi por isso que cresceu. Ela tá saudável, a gente pode entrar nesse tema, deixa eu falar aí. Mas é que... Aí, paizão, Não era só isso, era só... papo reto. Sim, sei. Mas não, nem era disso que eu queria falar, eu queria continuar. Irmão, tu tá perdendo a linha, irmão. Tá gritando pra caralho, pai. Eu que sou gordo, quem vai morrer de pressão alta é tu, meu mano. Pô, tá viajando. Com todo respeito, tu quer falando que o Flamengo é uma construção da mídia. Aí, pedir ajuda aqui dos meus amigos aqui. Qual é o time que vende mais camisa na América do Sul? Porque foi uma construção da mídia. Só um minutinho que eu tô terminando. Aí, papo retão, onde se concentra a maior população do Brasil? É dentro da onde? Das favelas, certo, família? A maioria dos favelados torce pra que time? Flamengo. Quem faz mais filho? Todo respeito, tem um monte de gente lá na favela lá que tem 7 filhos, 8 filhos. Se cada filho for Flamengo, não é possível, pai. Ou seja, o time que vende mais, Ó, Flamengo tá ganhando o tema até agora, tá? Ainda tá ganhando. ele tem que receber mais, pai. Eu não falei E disso. É simples. Eu não falei disso, Tá falando de meu quem então, mestrão? Fala comigo. Cara, vai trocar? Obrigado, Deixa ele falar, pô. Gente, Mas, cara, Caralho, mano, eles querem criar um personagem, viado. Não sei se esse maluco é assim normalmente, mano. Esse maluco de boné e óculos. Mas, cara... Caralho, o maluco foi aí... Parece que ele vai com o objetivo só de ganhar fama, viado.
tá ligado? Você acabou de provar o meu ponto. Que ponto que o eu provei Flamengo pra tu? vende muito e a favela tá no Flamengo porque a única situação que a favela eles não tinham como buscar lugar de muitas coisas. Era do rádio, que o primeiro radialista do Brasil foi o Ari Barroso, mais conhecido na época que era um flamenguista Como, assumido. pai? Favelado não tinha acesso a nada, Meu pai. Nós não tinha meu acesso. amigo, exatamente O público- disso que eu tô falando. a torcida do Flamengo, a maior parte dela é Você- feita por pessoas de baixa renda. Exatamente. Então não tem como ela ter acesso à rádio, porque a rádio era Meu extremamente amigo. caro no Brasil. É muito mais Aí ele foi bem, tá? Aí tu foi bem, meu parceiro. Agora tu veio num argumento foda. fácil você manipular quem não tem acesso a grandes mídias e poder ter buscar outras informações. Quando você só dá uma informação pra uma pessoa, ela pega Claro isso pra que resto da não, vida. paizão. E foi isso Claro que que fizeram não. com o Flamengo. Não foi isso que fizeram com o 27. Flamengo. Não foi Depois isso que teve uma fizeram. construção que o Roberto Marinho era o sócio proprietário muito antes do Grupo Globo, por exemplo. A gente tá falando de Walter Clark, que ele mesmo admitiu que o Flamengo pagava aqui pra ter... Porra, pelo amor de Deus, é uma construção gigante, gente, que a gente tá falando. Então, cara, eu acho que eu sei nem por que o Gida fez esse vídeo aqui, porque não tem um porquê eu discutir com esse cara, mano. Não tem um porquê eu sair da minha casa pra discutir com um cara desse. Esse cara, Tá, então por que, meu filho? Porra. ele deve estar maluco pra topar discutir com 30 flamenguistas. Esse cara tem que discutir com o povo do Cabo Friense, do Olaria, de Bangu, Maricá, que é um time que tá em crescente. Não é discutir com o Flamengo. É isso aí, Macaé, Audax, Friburguense. É Bom Sucesso, essas porra aí mesmo. Tem que discutir com o Vascaíno. O Flamengo tá em outro patamar, cara. Não tem jeito. Não sei nem por que eu tô... Porra, é foda. Calma. Gosto Olha de só. Prazer. Prazer. Meu nome é Hulk do Chile. Eu tô vendo que você tá assim exaltado porque você na sua vida passa por muitas emoções. Por quê? Por quê? Você tem quantos anos, filho? 23. 23 anos. Você é mais novo do que eu. Mais novo que a galera aqui também. Tu nunca viu o teu time ganhar porra nenhuma. Caralho, pior que se eu fosse debater, eu ia assim mesmo, mano. Eu ia falar, mano, quem tem mais Copa do Brasil? Quem tem mais Libertadores? Quem tem mais Brasileiro? Eu ia nesse sentido, mano. Você viu o seu time ganhar? Mas aí tá fugindo do tema, né? Esse tema que ele tá trazendo é de quem é maior. Em 2011, a Copa do Brasil, uns carioca, igual você falou, que hoje não tem expressão, e vocês são um time deitado eternamente em berço esplêndido, como diz o hino do Brasil. Vocês se deleitam no que vocês viveram no passado, porque no futuro, porque no presente não era nem pra você estar sentado aqui. E eu também não sei o que eu tô fazendo aqui, sabe por quê? Porque você tem que debater com torcedor do Cabo Friense, do Olaria, do Bangu, do Guaratinguetá. Comigo, você não tem lugar de fala, entendeu? Você tá aqui há quase uma hora só falando do que tu passou, do que viveu. Vamos falar do atual, que teu time é todo ano lutando pra não cair. E você tem que... Não, ele tá bem, mas não tem a ver com o tema, né? Da construção midiática. Assim, ele veio decorado, né? O Hulk do Chile veio com decorada, mas tá valendo, mano. Aceitar isso, ou, como você é novo, como diria meu pai, que o Deus o tenha, muda de time. Me retiro aqui. O que isso tem a ver com uma construção midiática, gente? Vamos lá. Eu estou aqui respondendo o Hulk, depois a gente entra no que você quiser. Respondendo ele com uma coisa que não tem nada a ver com o tema. Eu aceito tudo que ele falou sobre o Vasco estar no século horrível, sobre o Vasco estar no século merda. Aí eu vi uma Copa do Brasil, concordo que isso não é porra nenhuma pro Vasco. E eu, felizmente, torço por um time que é tão grande pela sua própria natureza, como diz o hino, pela sua própria natureza, não por uma criação. Que, felizmente, eu posso exaltar a história do meu time pra sempre, que eu nunca vou ter tempo suficiente, não vão ser 15 minutos daqui que vão definir o tempo que eu tenho. Essa é a grande verdade. Eu vou lutar a minha vida toda pra proteger a história passada do Vasco, mas lutar a vida toda pra que o Vasco mude, que eu faça parte dessa mudança. E a minha vida inteira, os 20 e poucos 3 anos que eu tenho foram baseados nisso, e aqui é uma das situações que eu tô nessa. Mas a única pessoa que debateu até agora vai falar agora. Bora. Acabou já o... Tu teve seu tempinho agora? Acabou, vamos lá. Você falou sobre a Taça Salutares que o Flamengo roubou do Vasco o título de mais querido do Brasil. Sabe que isso também é mais uma falácia. Primeiro ponto, não foi o Jornal dos Esportes que organizou, foi sim a Rádio Nacional. Começa por aí. Sim. Água mineral. Sim, não interessa. A Rádio Nacional organizou essa campanha. É que eu ia estar o Jornal dos Esportes depois. Segundo ponto, a diferença de votos do Flamengo para o Vasco foi de 71.108 votos. Deixa eu falar. Não fizeram só um dia, você Deixa eu sabe. falar. A diretoria do Vasco tentou burlar o sistema e tentou correr atrás
e anular a concorrência. Sim. Por isso que existe Sim. a competição, na verdade. Por isso que existe a narrativa de que o Flamengo roubou esse troféu do Vasco, esse título do Vasco, de o mais querido do Brasil, que foi uma campanha publicitária. Segundo ponto, eu vou te fazer uma pergunta. Você diz que o Flamengo é uma construção midiática de acordo com Ari Barroso, década de 50, 60, 70. Não. Calma que eu vou chegar no Walter Clark. Cara, o João Mércio tá aqui no cantinho, mano. Ele tava aqui? Eu só vi ele agora, mano. Midiática de acordo com Ari Barroso, década de 50, 60, 70. Não. Calma que eu vou chegar no Walter Clark ainda. Calma. Mas ele vem depois. Eu sei. Por isso eu tô falando de Ari Barroso primeiro. Sim. Vou te fazer uma pergunta. Vem de antes também. Qual era o maior time do Brasil na década de 60? Flamengo, porra. Com certeza. O maior era o Vasco. É sério. Não, o Se Vasco... você quer debater Não, tô brincando, era o Santos. Década de 60 é Santos, muita coisa. sério, eu vou debater sério contigo. pra Se mim- você quer fazer graça, eu vou fazer graça Não, contigo. vamos lá. Pra mim... Não, eu quero que ele responda sério, por a favor. gente tá falando o maior time do Brasil, tipo assim, na década, só na Grave, década. Só qual na era década. o maior time do Brasil na década Pra de mim, 60? o Vasco nunca deixou de ser o maior time do Brasil. Grave, você quer debater brincando ou quer debater sério? Não. Se você quiser debater brincando, eu vou Se falar você tá sacanagem falando o contigo. melhor time da década de 60 era o Santos, beleza. Então, por que o Santos não tem a popularidade do Flamengo? Por causa disso. Por causa disso o quê? Porque teve Grave, o seu argumento não se sustenta. Sabe por quê? Os 5 maiores times do eixo, Rio-São Paulo, tinham ampla transmissão no Nordeste. Como você diz que o Flamengo teve uma forçação de barra e uma indução do público a gostar do Flamengo. Eu falei do Os Nordeste. 5... Mas eu tô falando porque você tá falando que o Flamengo foi induzido, foi introduzido nas casas dos brasileiros. Sim. Concorda comigo? Sim. Então eu tô ampliando a tua fala. Isso é uma falácia tremenda. Não é. Porque você tinha Santos de Pelé, você tinha o próprio Vasco da Gama, que também passava muito no Nordeste, e Norte também, não à toa. O Vasco tem uma boa representatividade. Caralho, o Hudson, ele vem com argumento, né, mano? Eu gosto da brincadeira ali da porra. Jogou contra... Tem que disputar com o Cabo Friense, sei o que, mas... Essa humilhação aqui não tem preço, tá? Você que tá vendo isso, você tá presenciando uma humilhação flamenguista aqui, de um torcedor fanático. A carinha do vascaíno, ele tá vendido, pô. Aquele perdeu. Aquele, na cabeça dele, tá assim, cara, eu perdi, mano. Quero ir pra casa, quero assistir meu jogo do Vasco, tá ligado? Quero ver meu Vasco perder ali pro Sport, vou pra casa. Aqui ele já sabe que ele perdeu, mano. Ele já sabe disso. No norte do Brasil, mas mesmo assim não consegue chegar perto do Flamengo. Eu vim do Norte. Então não tô falando besteira. Cheguei bem lá. Então a tua tese de que o Flamengo foi formado pela mídia, Crave, desculpa, ela é totalmente infundada. E outra, sobre Walter Clark, você tá falando o quê? Sobre as papeletas amarelas? Vamos falar sobre elas, sabe por quê? Também, mas sabe por nem quê? citei. Não, mas eu vou falar sobre as papeletas amarelas porque eu acho que é um tema que vocês se apoiam muito. Nem As citei. papeletas amarelas, ela foi só um cara que saiu do Flamengo que falou o que aconteceu no Flamengo. E quantas vezes aconteceu com o Vasco? Muitas. Muitas. Sim. Então por que você usa Walter Clark como exemplo? Tá, vamos lá. Quando o Roberto Marinho, por exemplo... Ok. O Roberto Marinho, nada. Vamos de Mário Filho, por exemplo, que ele, depois dessa construção que eu ia citar agora, o Jornal do Esporte, por causa disso, ele compra o Jornal do Esporte e ele mesmo admite que aquele jornal, que era o mais popular do Brasil na época, Cara, ele vem com argumento, mas eles também vêm com uns papos que eu não faço ideia. Papeleta amarela. Assim, 95% das pessoas que estão vendo isso não fazem ideia do que seja essa porra de papeleta amarela. E se tu fala que faz, tu tá mentindo. tinha uma obrigação, ele mesmo assumir isso. Eu tenho tudo aqui. Se me der internet, eu vou te mostrar tudo, que eu tenho todos os dados. Não, eu quero que você tem que falar pra mim. Não, cara. mas tô Fica falando, tranquilo. mas pediram Se a fonte. tua Eu tenho- fonte eu for de tenho verdade, jornais. as pessoas vão confirmar lá fora. Perfeito, então. Posso Obrigado, falar, né? pode. Ele mesmo deu essa afirmação que na época tinha o DIP, que era chamado, o Ok. DIP que era chamado, que era uma narrativa que se usavam pra, por exemplo, quando o Flamengo era atacado, o time melhor, tinha como uma força-tarefa pra proteger o Flamengo nessa época. O Flamengo sempre foi protegido e abraçado dessa forma. Ele foi crescendo dessa forma. Quando veio o radialista, por exemplo, que eu citei aqui, que é o Ari Barroso, que você não tem como negar isso, que era um flamenguista assumido, o Ari Barroso chegou a ser proibido de ir pra São Januário e ele subia o telhado de São Januário pra fazer a narração da rádio, porque ele precisava ver na época de tanto que ele... E isso é uma coisa que vai entrando na cabeça de uma pessoa e ao primeiro tempo ela entra numa cabeça de uma pessoa. E Entendi. ao longo de tempo essas narrativas que vão criando viram uma ideia. Então vamos lá. Então tua tese é Mas, totalmente calma. baseada em narrativas, não em fatos. Não. Sim, Eu você tenho tá falando- fatos, eu você tenho falou dados narrativa jornais, 3 vezes tudo no teu isso. texto aqui agora. Tudo... Não, narradores, cara. Não, você falou narrativa. Essa narrativa, essa narrativa, essa narrativa. Você falou Eu tô que é uma errado? narrativa? Você que Você falou. falou que- Você falou Que agora. loucura. Essa narrativa é Eu tô construída. falando. Troca. Você que tá falando. Ouve, fala devagar. Como é? Ele até no outro... Beleza. Até no outro, quando ele perde no argumento, ele começa com isso, cara. Mano, já que o Vasco é um time pequeno, os caras vivem num mundo paralelo, onde, tipo, tudo que o Flamengo tem é roubado e tudo que o Vasco tem é porque roubaram deles. Então, não tem... Paquetá freestyle? Vivem num mundo paralelo, onde, O que esse cara tem a ver com Paquetá, mano? tipo, tudo que o Flamengo tem é roubado e tudo que o Vasco tem é porque Caralho. roubaram deles. Então, não tem mistério, a gente vai amassar o Vascaíno como sempre.
Tipo, você defende que o Flamengo foi uma construção midiática por causa, você diz que Caralho, esse Hulk do Chile, o tempo todo passa, no mano. começo da era da rádio, né, no Brasil, você... Antes. O jornal já Ainda antes, um ok. DIP, por exemplo, sim. Que ali o Flamengo foi introduzido na casa dos brasileiros através disso, mas tipo, eu acho um pouco complicado de se dizer isso quando você mesmo defende que o Vasco já era o maior clube do Brasil, que já tinha a maior torcida do Brasil e que já era o clube mais influente do Brasil e que se não fosse o Vasco era o Corinthians na década de 50. Se você diz que em todo esse período, onde o Flamengo foi totalmente inventado, como é que os outros clubes como o Corinthians, como os outros clubes do eixo Rio-São Paulo, que eram transmitidos para o Brasil inteiro, não só dentro do Rio de Janeiro, um pouco depois ali. Como que de todos esses times aí, tipo assim, o Flamengo foi introduzido na casa de todo mundo, mas os outros clubes não. Mas o Vasco, que era o maior clube do Brasil, que tinha a maior torcida, que tinha tudo, e não consegue ter esse resultado, por quê? Da onde sai isso? É uma excelente pergunta, primeiramente, que eu vejo de você que parece realmente que quer uma resposta, eu vou dar. Porque, no caso, quando você cita vários times, mas, por exemplo, o próprio Galvão Bueno admite que ele narrava mais os gols do Flamengo, que ele narrava com mais entusiasmo, que o Roberto Marinho tem afirmações Galvão Bueno não é de sobre agora, o tipo... Não, É de antigo, agora, que desde o começo ele foi falando, que ele já chega com isso. Quando o Ari Barroso, principalmente, falava só do Flamengo, é a mesma coisa que a Flá TV ser a única forma de transmissão do Brasil. O Ari Barroso era o único narrador esportivo do país? Na época era o único radialista esportivo do país. Ele foi primeiro. Ele foi no primeiro não, mas ele foi mais a única importante. forma de se transmitir esporte era pela voz do Ari Barroso. Ninguém sabia de esporte por mais nada. Noção, quando o Flamengo teve um campeonato carioca no Flamengo, que se eu não me engano foi em 1929, que o pessoal foi comemorar horas depois, que o primeiro dirigente foi sabendo, foi pro jornal, era uma coisa que demorava a chegar, a gente. Sim, era o início da era da rádio. Obviamente, quando a rádio tem começa um muito sistema amadora que ainda. vai consolidando na cabeça de uma pessoa, em que o próprio narrador comemora mais as coisas de um time que de outro. Isso, gente, tem dados comprovados. Tem o Gavão, na época, eu já citei o DIP, o Mário Filho, por exemplo, quando ele compra o jornal sendo flamenguista, o sobrinho, o cunhado dele era o presidente do Flamengo, o Jornal dos Esportes era o mais influente do país, e ele que transmitia tudo. As vitórias do Vasco eram menos faladas, as do Flamengo eram mais faladas, e foi isso pra sempre, porque foi avanhando pra rádio, depois da rádio foi aumentando. Posso só interromper, mas é na mesma linha. Você diz que então a popularidade do Flamengo ela é construída toda a partir disso, pelo que você está falando. Porque, mas quando você fala do início do surgimento da torcida do Flamengo, o Flamengo treinava na Gávea. A Gávea não era um local de zona sul elitizado como a gente conhece hoje. Era na beira da favela da Praia do Pinto e era um ambiente onde a torcida, o povo poderia chegar perto para assistir. Então o Flamengo começa a construir sua... Mano, tirando o Hudson, esse maluco foi o que mais tá debatendo até agora, tá? O mais que tá assim, perto do... Pra mim o Vascaíno tá ganhando contra ele, mas ele tá o segundo melhor flamenguista assim, até agora debatendo. Popularidade a partir daí. Então você tem outros meios e o Flamengo começa a ter ídolos muito cedo. O Zizinho ainda era, tipo, das primeiras Copas, o Zizinho já era um dos grandes representantes do futebol brasileiro, era o ídolo do Pelé, era, tipo assim, o Leandro da Jaciba. O Flamengo já tinha inúmeros ídolos, já tinha inúmeras formas de se tornar popular, tanto que era. Então como é que você atribui tudo isso a simplesmente, caraca, é toda uma teoria, o Ari Barroso colocava na cabeça de todo mundo, é muito teoria da conspiração, cara, não tem como. Não é, mas nesse fato, quando a gente vai citar o primeiro time a abrir realmente, o esporte mais elitizado da época, você lembra qual era? Perdão, não entendi essa O pergunta. esporte mais elitizado da época, alguém lembra qual era? O esporte mais elitizado na época? De onde viemos. Todos. Sim, Renato, sim. Acho que foi o primeiro a abrir o sistema de popularidade, foi o Vasco com Remo. O Vasco foi o primeiro a abrir os treinos do Remo. Inclusive, das 10, eles levavam os meninos pra treinar. Certo, isso... Mas, cara, ele tá defendendo o Vasco. Em nenhum momento alguém disse que o Vasco é uma construção midiática. Estão dizendo, o tema é se o Flamengo foi uma construção midiática. Ele tá falando os pontos que diz que o Vasco não é. Mas os pontos que o Flamengo ele não tá falando. Ele falou pouco, né, sobre o tema. Isso não anula o que eu falei. Isso é popularidade. Isso não anula o que eu falei. Agora, o Flamengo continua fazendo a mesma o Vasco coisa. fez primeiro. E eu quero citar bem fato. Eu tenho Mas foto... O fato do Vasco ter feito primeiro não quer dizer que o Flamengo, só por ter feito depois, é uma construção midiática. O Flamengo também Depois fez uma dessa coisa, não época que anula a o Flamengo outra. abriu os treinos do futebol sobre os favelados, todos de terno e cartola assistindo o jogo. Era esse o treino que era aberto para os torcedores. Pelo amor de Deus, cara. Todo mundo acho de que tinha um terno e gravata. goleiro, acho que era Jacaré, alguma coisa do tipo, que ele, por exemplo, foi um dos maiores doadores do estádio, no caso, pelo que ele sofria quando ele era goleiro. Ele foi um dos principais a levar luva pro estádio, por exemplo. E ele mesmo admitia, quando ele ia jogar com outros times, quando ele ia jogar Cara, tá faltando uma rapaziada pra ir ainda, hein? Mas tem muito tempo ainda. com os outros times do Carioca, por exemplo, essa mesma torcida ficava xingando ele lá atrás pela cor que ele tinha. Essa mesma torcida. Vou. Por favor, porque tá chato. Vou chegar na pauta que eu quiser, Rock. O debate é meu. E aí, Jaque? Inclusive, eu te convido a voltar porque esse tema é o que você citou, tá? Que eu vou citar aqui. Vamos lá.
Rapaziada, enfim, esse foi o tema aí que o Flamengo é uma construção midiática. Eu não concordo com o que ele diz. Mas ele foi bem. Eu achei que ele foi bem no debate, assim, apresentou argumentos fodas. Ele foi melhor do que os flamenguistas, eu acho. Eu acho que ele foi melhor, assim, nesse tema. E ponto pro Vasco. Tamo junto, rapaziada.